Boa tarde, meu nome é Leandro, sou cardiologista e intervencionista. Fui convidado para conversar um pouquinho sobre o impacto da pandemia no cenário da cardiologia no nosso país. Então, eu vou fazer um overview de como é o cenário da cardiologia no Brasil antes da pandemia, qual foi o impacto da pandemia e como é a inovação, como a inovação vai realmente impactar o futuro da cardiologia. Vou falar sobre algumas tecnologias disruptivas, vai ser um bate-papo bem legal. Então, isso aqui é um pouquinho da minha formação. Eu sou especializado em cardiologia e em cardiologia intervencionista pela Sociedade Brasileira de Cardio, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista. Tenho MBA em gestão na GV. Fui para Stanford ano passado fazer um curso executivo. Fui para o Silicon Valley também ano passado fazer uma imersão no mundo das health techs. Então foi uma experiência incrível com a Startse. Em 2018 tive uma imersão também na Singularity University e hoje eu sou o fundador e o diretor executivo aí da Missão Covid, que é uma startup super disruptiva que eu vou comentar um pouquinho no final dessa apresentação. Então, qual é o panorama da cardiologia no nosso país? Ela é a principal morte, a principal causa de morte no nosso país, né, as doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, não só no Brasil, mas no mundo, essa é a principal causa de morte. Tem uma morte a cada 90 segundos, 1.100 pacientes morrem todos os dias, e até hoje, no dia 28 de setembro, né, que é o dia dessa minha apresentação aqui, mais de 299 mil pessoas morreram no ano de 2020. Tá? A estimativa é que mais de 400 mil pessoas morram. Então é um número bem expressivo. E o que isso equivale? Equivale a 2 vezes o número de pacientes que morrem por câncer, 2,3 vezes o número de pacientes que morrem por causas externas, como acidente, e 3 vezes o número de pacientes que morrem por doenças respiratórias. Então, o impacto da doença cardiovascular no nosso Brasil, nos nossos pacientes e no mundo, realmente é algo significativo demais. E esses dados que eu estou colocando agora e os próximos, vai estar sempre aqui o cardiômetro. Cardiômetro é uma plataforma da Sociedade Brasileira de Cardiologia, muito interessante, sugiro muito aí que você dê um Google e acesse, onde ele coloca dados das doenças cardiovasculares de maneira bem prática em dashboards. E ali tem conteúdos também informativos para a população em geral. Então, aqui estão as causas de óbito, tá, no nosso país, separados por CID, e aqui eu separei, obviamente, as doenças cardiovasculares. E quando eu falo cardiovasculares, cerebrovasculares, é porque as doenças cerebrovasculares estão aqui, tá, nessa lista. O que a gente observou nos últimos 18 anos aqui que está nessa tabela é que as doenças isquêmicas do coração e as doenças cardiovasculares de maneira geral vêm diminuindo, tá? Então isso provavelmente é porque as políticas de saúde estão sendo mais eficientes, não que sejam totalmente eficientes, mas têm melhorado com o passar dos anos. Então, o controle das doenças crônicas, as intervenções cardiovasculares, principalmente no infarto agudo do miocárdio, não só a intervenção coronária percutânea, mas a terapia com trombolítico, né, de reperfusão. Então, tem melhorado, obviamente, existe uma janela enorme de oportunidade para a gente otimizar esse processo, porém, a gente vem sim melhorando conforme, né, os dados aqui mostrados e apesar do envelhecimento da nossa população. Isso aqui é outro gráfico também mostrando, tá, essa queda aí para 178 mil mortes aí em 2018. Então, realmente é algo que vem causando um efeito positivo na nossa população. Esse aqui é um mapa do nosso Brasil em cores, a cor mais forte, o vermelho mais forte, são as cidades que têm maior número de mortes por 100 mil habitantes, e o vermelhinho mais claro, ou laranjinha, rosinha, são as cidades, os estados, na verdade, os estados que têm o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Então a gente tem o Rio de Janeiro, com 266 mortes por 100 mil habitantes, e o Amazonas do outro lado, que é o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Então a gente pode observar aí que na região norte do nosso país estão localizados os estados que têm o menor número de mortes por 100 mil habitantes por doença cardiovascular, tá? Sempre doença cardiovascular é o que eu vou comentar aqui com você. E aí chegou a pandemia no nosso país, né? E qual foi o impacto
disso. Então, aqui são algumas manchetes que apareceram aí nos últimos meses, né, falando dos cartórios que tiveram um aumento aí do registro de morte por doença cardiovascular em 31%, morte por doença cardíaca aumenta em 50% durante a pandemia no nosso país. Então, isso é um dado interessante. A gente vai começar a criar um raciocínio aqui juntos para que lá no final a gente tente achar um racional para tudo isso. Aqui é um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles pegaram a janela de março a junho de 2019 e compararam com esse ano, março a junho, que foi quando a pandemia chegou com força aqui no nosso país. Então a gente teve um aumento de 31,82% no número de mortes em domicílio por doença cardiovascular, um aumento de 33% no número de mortes em domicílio por acidente vascular encefálico e um aumento de 90% no número de mortes em domicílio por causas cardiológicas inespecíficas. E aqui entra a morte súbita e a parada cardiorrespiratória. Então, são dados interessantes, né? Então, se a gente voltar aqui, né, o número de mortes aumenta nos cartórios, né, nos registros, aqui essa outra matéria falando, e aqui dados, né, confiáveis de True News da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrando realmente o número de mortes com aumento expressivo pela pandemia. Mas a gente vai para fora do nosso país, vamos pegar a maior revista aí com o maior fator de impacto, né, a New England, aqui um artigo, um paper publicado no final de julho desse ano, mostrando o cenário da Itália, tá, na região da Lombardia, onde eles mostram aqui um acometimento, né, das doenças cardiovasculares no cenário da Covid-19, então uma parada cardiorrespiratória fora do hospital. Teve um aumento em 58% comparado ao ano passado. Então, a gente pode ver aqui na linha vermelha o número de casos da Covid-19 aumentando aí no mês de fevereiro, né? A pandemia chegou antes na Itália, então no mês de fevereiro teve esse aumento no número de casos e a coluna azul é o número de paradas cardiorrespiratórias no ano de 2020 e em amarelo ou laranja em 2019. Então vocês podem observar que com o aumento do número de casos, o número de morte, o número de parada cardiorrespiratória na Itália aumentou em 58%. E aqui tem outra, né? Mais matérias aqui na Folha de São Paulo, também aqui mostrando que a pandemia reduziu o número de atendimentos por infarto. Opa, ali a gente viu um aumento de mortalidade, né, por causas cardiológicas, mais parada cardiorrespiratória em casa e uma redução de 70% no número de infartos nos hospitais de atendimento. E aqui embaixo também, ó, é um case de Nova York, na cidade de Nova York, mostrando um aumento de 800% de parada cardiorrespiratória em casa. 800%. É um aumento realmente muito expressivo, né, num cenário tão complexo que é a morte súbita, né, a parada cardiorrespiratória, onde tem, né, a causa mais comum, a doença isquêmica do coração. E aqui eu botei um dado, tá? Do setor que eu trabalho aqui no meu hospital, onde a gente teve, né, também um impacto uma redução, né? Na verdade, aqui foi uma redução em quase 50%, tá? No hospital que eu trabalho, isso aqui é uma amostra minha, mas uma redução em torno de 50% no número de emergências cardiológicas durante a pandemia. E eu peguei de março, abril e maio, então eu fiz uma análise minha e realmente mostrou, tá, que inclusive no meu dia a dia, no cenário de hospital privado aqui no Brasil, hospital de tier elevado, uma redução no número de pacientes que estavam no quadro de emergência cardiológica. Mais um paper aqui na cidade, né, na região da Califórnia, nos Estados Unidos, publicaram no New England, agora em agosto de 2020. Então, ó, essa linha em azul, o número de pacientes com Covid-19 aumentando, tá? E a linha em vermelho, que refere a 2020, o número de infarto agudo de miocárdio diminuindo, tá, nos hospitais. Então, estranho, né? Uma hospitalização aqui, ó, hospitalização por infarto agudo de miocárdio diminuindo com a evolução da pandemia, tá? Teve uma redução aqui de 48% comparado ao ano anterior de 2019. Então, o que eu crio aqui, né, de
de leitura de todos esses dados que eu mostrei, né? Teve um menor número de pacientes infartados no hospital, né? Os meus dados, dados do INCOR, dados da Sociedade aqui Brasileira de Cardiologia mostrando que o número de pacientes infartados, de emergências cardiológicas, o número de atendimentos cardiológicos no hospital diminuiu e, por outro lado, a mortalidade, morte súbita lá na cidade de Nova York, número de parada cardiorrespiratória na Itália, enfim, no mundo inteiro, vários dados mostrando que esses pacientes tiveram um pior desfecho nesse período. Então, e aí, como é que a gente encara esse cenário? Isso mostra o quê? Isso mostra que esses pacientes, eles não estão indo para o hospital, tá? Esses pacientes estão, por algum acaso, com medo ou estavam, né, com medo da Covid-19 e eles não procuravam o atendimento médico hospitalar. Por quê? Porque eles tinham medo de se contaminar. E a gente sabe que a mortalidade é em torno de 5% da Covid-19, é muito menor do que a mortalidade pelo infarto agudo do miocárdio, que a gente sabe que num cenário de não tratamento pode chegar a 50%, né, a mortalidade desses pacientes que infartam em casa. Então, olha, né, como o medo, todo esse ataque psicológico que os pacientes tiveram nesse período da pandemia impactou na sobrevida. Hoje eu pego no meu dia a dia alguns pacientes que infartaram, tá? Que não tiveram ali o tratamento adequado com terapia trombolítica, intervenção percutânea, ou até tratamento medicamentoso comum, né, dos protocolos, e hoje vem com um quadro um pouco mais complexo, com disfunção ventricular. Então, a pandemia realmente impactou o cenário da cardiologia, né? Isso aqui, eu estou falando da cardiologia, mas a gente sabe que isso teve impacto, inclusive, em pacientes oncológicos. E o futuro da cardiologia, né? Isso aqui é o assunto que eu mais gosto, que eu mais estudo, né, nos últimos 2, 3 anos. Vocês viram aí os lugares que eu estive nesses períodos, e é algo que eu venho, né, causando uma disrupção interna, tentando achar maneiras da gente entregar uma melhor assistência médica, agregar mais valor, mais experiência, uma melhor experiência para os nossos pacientes, né? Então, focando em desfecho e experiência e principalmente em redução de custo. Eu acho que isso é um sistema, é um cenário ideal. Acho que uma solução na cardiologia que vai realmente impactar, né, do ponto de vista de desfecho é o drone com DEA, né, com desfibrilador externo automático. Através dessa tecnologia, a gente consegue chegar em lugares que dificilmente a gente chegaria, né, principalmente em zonas rurais ou remotas, ou inclusive num grande centro como São Paulo, ali em Nova York, onde tem, né, o trânsito, somente em horas de pico, rush, impactando bastante a chegada de uma ambulância na casa do paciente. Então, se a gente tiver um bypass, né, uma ponte do drone, né, atravessando todo esse fluxo e chegando de uma maneira mais precoce na casa do paciente, a gente sabe que numa parada cardiorrespiratória, né, em ritmo chocável, o choque precoce melhora o prognóstico, o desfecho desse paciente. Então, aqui está uma tecnologia que, sem dúvida alguma, né, já existe alguns players, inclusive em Israel, Tel Aviv, já existe já uma solução dessa, e aqui no Brasil, não tenho dúvida que em breve teremos essa solução aí para agregar valor nos nossos pacientes. A cardiopatia estrutural, isso é algo que não é nem tanto futuro, é o presente, né? É o presente dos Estados Unidos, da Europa. No Brasil, questões regulatórias, comerciais, estão começando a expandir, né, as indicações ou a autorização. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o SUS, está começando a liberar mais esse tipo de procedimento, né? As cardiopatias estruturais, e acho que a principal delas é a estenose aórtica, né? A terapia com troca valvar aórtica transcatéter. Então, a gente tem os stents coronarianos aí no início na década de 80, década de 90, com o advento dos stents farmacológicos, substituindo a cirurgia de revascularização. Então, hoje, praticamente não precisa mais abrir o peito e colocar as safenas mamárias para a gente revascularizar. Óbvio que existe, sim, a sua indicação, o seu nicho, mas o advento dos stents farmacológicos fez com que os pacientes tivessem uma terapia muito menos invasiva, com ótimo prognóstico, ótimo desfecho, e agora também chegou para as doenças valvares. Eu falo da estenose valvar aórtica, mas também temos acometimento na válvula mitral, inclusive na válvula tricúspide, onde esses pacientes têm uma alta mais precoce, esses pacientes têm melhores desfechos, menos eventos adversos por esse procedimento. Então, esse aqui
Isso aqui lá fora já é algo muito comum, mas no Brasil as agências estão liberando e a gente não tem dúvida alguma, né, que com a sobrevida maior dos pacientes, doenças onde a calcificação dos anéis valvar, aórtico e mitral vão provocar uma maior intervenção, um melhor desfecho com essa abordagem. O eletrocardiograma, né, nos smartwatch, isso aqui já teve bastante repercussão, né, com Apple Watch 5, mas existem hoje diversos Apple Watch que fazem essa leitura, principalmente pacientes que têm já alguma arritmia ou uma síndrome coronariana aguda. Então, esses smartwatches ou qualquer device onde o paciente consiga, no seu dia a dia, né, ter essa ativação. Então, às vezes já está sincronizado com o centro hospitalar, o centro cardiológico, e onde os médicos já são ativados, e aí já começa já uma cascata de tratamento, o médico intervencionista já é chamado, chega no hospital junto com o paciente, e a gente sabe que essa abordagem precoce melhora o desfecho. Inclusive, se o paciente tiver uma bradiarritmia, uma síncope, um desmaio, o acelerômetro do relógio consegue detectar que esse paciente teve uma queda, e aí a gente consegue fazer uma intervenção. Associado a isso, a telemedicina, né? Então aqui a gente tem alguns devices, aqui a gente tem, né, onde está essa médica, o TyroCare, que está chegando já no Brasil, onde você compra, lá nos Estados Unidos você compra na Best Buy, você compra esse device para você ter em casa. Então todos esses devices o médico consegue fazer uma avaliação, inclusive um exame físico. Vocês veem aqui, né, na direita ali um abaixador de língua com câmera, no meio um estetoscópio, na esquerda um otoscópio, e ali você consegue, o médico à distância consegue fazer essa avaliação do paciente de uma maneira remota, né, e super eficiente. Desse outro lado, a gente tem alguns devices também, onde, através da câmera frontal do celular e a fotopletismografia, que é a mesma tecnologia ali do Apple Watch ou do Samsung Watch, consegue fazer a leitura do fluxo sanguíneo e consegue pegar diversos sinais vitais, frequência cardíaca, saturação, tá? Oxigenação, consegue avaliar estresse mental, pressão arterial e, inclusive, já vai conseguir ver glicemia, hemoglobina. Então, não só sinais vitais, mas exames laboratoriais. Então, isso aqui é no cenário da telemedicina, que a gente sabe que teve um projeto de lei agora com a pandemia que autorizou a prática da telemedicina enquanto durar essa pandemia, e eu não tenho dúvida que isso vai se postergar, vai ser algo já estabelecido no nosso país, assim como é na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa abordagem por telemedicina é algo que é um futuro aqui para a gente, mas já é um presente para vários outros lugares do nosso mundo. E eu não poderia deixar de comentar um pouquinho da Missão Covid, que é esse projeto tão disruptivo que está ajudando tanta gente no nosso país, que é um projeto de telemedicina, onde médicos voluntários atendem pacientes adoecidos, acometidos pela Covid-19, através da telemedicina. Então, é um projeto, digamos assim, super simples, né, onde a Missão Covid é um marketplace, é um lugar onde o médico se conecta com o paciente de maneira gratuita, então é um atendimento totalmente gratuito, é um projeto sem fins lucrativos, onde a gente tem a gente tem um propósito de ajudar o nosso Brasil, tá? Então, usando a tecnologia, usando a inovação, onde somos um projeto totalmente com um core, né, com um coração tecnológico de software. A gente já atendeu mais de 78 mil pacientes no Brasil, somos o maior projeto desse modelo do Brasil, e se não é o maior do mundo, dos maiores do mundo. Temos mais de 1.300 médicos cadastrados. A gente tem um projeto dentro dos povos tradicionais do nosso Brasil, principalmente os povos indígenas, mas também atendemos quilombolas, extrativistas, ciganos, refugiados. Então a gente abraça todo o nosso país, né, de peito aberto, para que a gente consiga, de alguma maneira, ali, transformar e ajudar esses pacientes que estão em casa, acometidos com medo da Covid-19. Recebemos um prêmio da Mobile Time, que é a maior revista aí de apps do nosso Brasil. Então a gente ganhou aí a melhor solução no combate à Covid-19, tanto eleito pelo júri, como também eleito por voto popular. Então a gente ficou muito feliz aí com esse projeto que está realmente entregando e fazendo história de uma maneira solidária, humanizada e genuína no nosso país. E aqui está
o meu LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato comigo, é só para pegar o seu celular agora, ó, ligar a câmera no QR Code, você já vai me adicionar e a gente vai conseguir trocar mensagem, vai ser um prazer a gente se conectar e falar um pouquinho sobre Covid, sobre a cardiologia e sobre inovação e tecnologia. Gratidão.